Não esmiuçado essa primeira parte que a gente dialogou sobre um viés genérico, vamos falar sobre o que é o desenvolvimento psicossocial propriamente dito. O desenvolvimento psicossocial é o indivíduo tem a sua configuração psicológica e tem aquela questão que a gente falou da relação, do afeto e consequentemente sexual. Nós temos energias e essa energia é nosso principal mover, de acordo com a fenomenologia e a psicanálise, é energia sexual. De uma forma genérica, trabalhando num viés um pouco mais amplo. Tem três eixos que a gente não pode esquecer que estão em constante tensões e relações ao nosso desenvolvimento psicossexual. O ambiente familiar, que é onde a gente nasce, onde a gente estrutura, onde a gente vivencia as primeiras experiências, os primeiros espelhamentos. Então, não tem como você falar que uma família que tem a linguagem de erotização é maior. É óbvio que a criança, por imitação, por aprendizagem diretiva, ela vai ter uma linguagem mais aflorada no âmbito da sexualidade. O segundo ambiente é o escolar. A escola é ir para ser alfabetizado. Não. Temos as creches, temos esses processos primários, que é educação infantil, depois vem a escola propriamente dita, que é um outro ambiente, ou é o segundo núcleo. O terceiro núcleo é o núcleo social, que é o amplo. Que a família e a escola está dentro do social, sim, mas o social é fora das margens da redoma familiar e das margens da redoma escolar. Aí os outros aspectos, os grupos, aí entra a rede social, as tecnologias. Então, o nosso desenvolvimento psicossexual está relacionado com o ambiente familiar ao qual nós estamos inseridos, o contexto escolar e o contexto social, que aí são as potencialidades mais amplas, onde a gente pode ter escolhas. Família tem como escolher? Não. Escola tem como escolher? Mais ou menos. Se você está em determinado eixo, determinada cidade, existem escolas padronizadas. E o social, que aí você tem grupos, afeições, interesses, aí vem a parte de desporto, a parte que aí entra a religião, que é social. Você vai com a família, mas você pode transitar e ir para outra. Então, temos que compreender esses eixos. E dentro desses eixos, nós temos três relações às quais eu pontuo e destaco, principalmente no meu estudo dissertativo do mestrado, que eu faço algumas pontuações, o quanto nós adoecemos, mas isso já é mais na minha tese de doutorado, mas eu saio do meu mestrado dialogando das aproximações, tensões e contradições da sociedade afetando a sexualidade, e no doutorado eu vou trabalhar o adoecimento de um determinado grupo, que são os professores, a partir também da parte sexual afetando um todo, mas aí já entra mais variáveis. O que são as aproximações das nossas relações psicossociais? O que é aproximação? Aquilo que quer fazer com que nós, seres humanos, sejamos idênticos, que não saímos das caixinhas. Quem faz isso? Não estou falando que é ruim, pessoal. Estou falando que é como acontece. Nosso desenvolvimento psicossexual, que é o aspecto psicológico, a nossa sexualidade, que é a energia que nos move. A escola, o que a escola faz? Colocar todo mundo dentro de uma sala, que está dentro de um pavilhão, que é uma caixa de sapato com caixinhas de óculos, por exemplo, dentro, e vai aproximando as relações das pessoas. E as religiões, os dogmas, também as pessoas respeitarem o mesmo credo, a mesma evangelização. Isso faz com que as pessoas se aproximem. As tensões, aí às vezes você vai para a escola, tem um viés de uma certa forma liberal, que vai falar sobre sexualidade, em casa não fala, ou o contrário, vai para uma escola mais ortodoxa que não se fala sobre sexualidade e em casa fala. Então, é a perspectiva das tensões. E as contradições, que emergem principalmente na terceira infância e na adolescência. Porque na primeira e segunda infância, o processo de modelação do desenvolvimento humano, ele vai para um viés um pouco menos de questionar. Questiona-se mais o porquê isso, porquê aquilo, mas o questionamento mais elaborado, isso está dentro do desenvolvimento psicossocial, não é tão amplo, não é tão bem feito
não é dito. Então, as contradições, elas decorrem pelo não aceitar o ponto. Aquilo estabelecido, está pronto e inacabado. Não. Então, passou a primeira, a segunda infância, na terceira infância e na adolescência ocorrem as contradições. E essas contradições estão vinculadas a quê? Vinculadas que existe escola, a religião dogmática trazendo um viés, a família tensionando essas relações e quando a contradição é você nesse meio. Então, por isso que eu falo que o desenvolvimento psicossexual ele está relacionado com aproximações onde nós estamos inseridos, tensões, de uma certa forma, que uma energia de cá, uma energia de lá, família, escola, religião, e começa aquilo, e a contradição da coisa é quando, de uma certa forma, você chega num nível de psique que existe uma sexualidade, mas não é que eu estou falando sobre o ato sexual. O ato sexual está dentro do desenvolvimento psicossexual? Sim, mas eu falo de um desenvolvimento psicossexual onde nós temos essa aproximação, essa tensão e essa contradição, de uma certa forma, das nossas relações. Então, esses três núcleos, familiar, escolar e social, são núcleos aos quais nós vamos ter o discernimento de certo e errado, do que pode e o que não pode, das convenções, por exemplo. O que as religiões em especial trazem? Os irmãos não podem casar. Isso é posto pela perspectiva dogmática, que são as religiões, e isso é posto pelo social, que são as convenções jurídicas. Então, o que a gente visualiza? Existe várias relações conflituosas que vão fazer com que o nosso desenvolvimento ele seja concebido a partir de relações que se aproximam, que tensionam e que se contradizem. Então é isso que é de importante de dialogarmos sobre o desenvolvimento psicossexual, mas é mais destacado ainda que o desenvolvimento psicossocial, uma das células do mesmo é o psicossexual. Sem a energia da sexualidade, não vamos conseguir avançar nas nossas relações. Nós precisamos mover, precisamos ir, precisamos ser e estar no mundo. Então, por isso que antes de termos o diálogo e de debater em desenvolvimento humano a questão de homo, hétero, bissexualidade, precisamos compreender esse ser como ser que é vivo e que tem energia e que essa energia tem que ser dele e ela tem que ser desenvolvida. Porque às vezes a gente pula ciclos e já vai para discussões sobre orientações / opções. E já tá vendo coisa complicada? Falar sobre opção, sobre orientação, e aí você vai para uma briga que a pessoa não opta, aí já outros viés trazem. Então a gente tem que dialogar e compreender que antes de todas essas variáveis, temos que compreender que o psicossexual é a parte mais importante do desenvolvimento psicossocial. Um abraço a todos.